Então, caros camaradas e caros amigos, e a quem for passando, fazemos já um convite para que fiquem um bocadinho connosco. Como foi dito, nós temos aí pela frente, já falta pouco mais de um mês, umas eleições que são de grande importância. Vamos ter, passado alguns meses, depois em outubro, outras eleições, e estas duas eleições serão de uma importância muito grande para o futuro do nosso país e do nosso povo. E neste momento em que nos preparamos para as primeiras, e só por serem as primeiras, já têm essa importância. A força com que sairmos delas é a força com que vamos travar as outras que hão de vir a seguir. Mas estas primeiras, que são eleições para o Parlamento Europeu, para eleger os representantes do nosso país no Parlamento Europeu, atualmente são 21, a CDU tem 3 desses 21 deputados, e já diremos um bocadinho sobre o trabalho que esses deputados fizeram nestes anos no Parlamento Europeu, mas antes importa dizer que, na altura em que travamos esta batalha destas primeiras eleições, é muito importante nós não nos esquecermos e não deixarmos que outros se esqueçam daquilo que se passou em Portugal nestes últimos anos. E, sobretudo, do papel que teve a CDU e as forças que fazem parte da CDU, o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, o papel que tiveram nestes últimos anos da vida nacional. Não nos esquecemos e não podemos deixar que outros se esqueçam do que foram os 4 anos do governo do PSD e do CDS, do que foram 4 anos de ataques sucessivos às condições de vida, aos trabalhadores, aos direitos, aos rendimentos dos trabalhadores e das famílias. O que foram 4 anos em que nós só tínhamos uma certeza: cada anúncio que o governo fizesse era para anunciar mais um corte nos rendimentos, mais um corte nos salários, mais uma subida de um imposto, mais uma privatização de uma empresa pública. Foi isto que este país viveu durante 4 anos. Centenas de milhares de portugueses foram empurrados para fora do país neste período. Nós voltámos a ver realidades como a miséria, como a fome, sentarem-se à mesa de muitas famílias. E há quase 4 anos, há 3 anos e meio, estes 2 partidos, o PSD e o CDS, na noite das eleições estavam a fazer a festa, a preparar-se para mais 4 anos. E havia outro partido, o PS, que já lhes dava os parabéns e tudo, resignado com a vitória desses dois, com a suposta vitória desses 2 partidos. E outro que ia também fazendo a sua festa, mas dizia que chatice, vem aí mais 4 anos de governo do PSD e do CDS. E logo nessa noite houve um partido, uma força, a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, foi o único logo nessa noite que disse: atenção, eles não ganharam, eles perderam nessa noite. E é possível a partir daqui, eles perderam, é possível a partir daqui iniciar uma nova fase na vida política nacional, uma fase não de levar por diante o roubo que andava a ser feito aos trabalhadores e ao povo, o rumo de empobrecimento do país, mas levar por diante um caminho de recuperação, de defesa, recuperação e conquista de direitos e de rendimentos. Isto a que assistimos nestes últimos 3 anos e meio na vida nacional foi indissociável da intervenção, do contributo dado pelas forças que compõem a CDU. A melhoria dos rendimentos com a elevação do salário mínimo nacional, ainda muito aquém do que é necessário e do que é justo. A melhoria das pensões, que o PS nem sequer queria fazer, nem sequer tinha no seu programa, mas o PCP insistiu, um primeiro ano, um segundo, e conseguimos, não aquilo que se propunham fazer, que era uns aumentos de alguns cêntimos, ou de 1 ou 2 euros, que era o que acompanharia a taxa de inflação, mas aquilo que o PCP defendeu, que é, no mínimo, um aumento geral e extraordinário das pensões de 10 euros. Conseguimos outras medidas importantes: a elevação de um conjunto de rendimentos a partir de prestações sociais, como o abono de família, a melhoria da proteção no desemprego, a gratuitidade dos manuais escolares, o fim do pagamento especial por conta para os micro, pequenos e médios empresários. Todo um conjunto de medidas que vieram ao contrário do rumo que o país vinha vivendo até 2015, fruto do governo PSD-CDS. Se conseguimos estes pequenos avanços positivos, embora ainda aquém do que é necessário e justo, foi pela intervenção da CDU. E se não fomos mais longe, como é possível e necessário ainda irmos mais longe, foi porque o PS mostrou
que está comprometido com interesses que não quiseram que se fosse mais longe, com alguns interesses cá no nosso país e também está submetido a interesses lá de fora, à União Europeia e às imposições da União Europeia que impediram uma resposta mais completa aos problemas do país e aos anseios e aspirações do nosso povo. E há algumas lições que a gente tem que tirar destes anos. A primeira lição é que aquilo que conseguimos de positivo, conseguimos mesmo contra as pressões, a chantagem e as ameaças da União Europeia. Que quando começámos a devolver rendimentos, a melhorar os salários, vieram a União Europeia com ameaça de sanções contra Portugal. A segunda lição é que se não fomos mais longe, foi porque, apesar de tudo, as imposições, as decisões da União Europeia continuaram a limitar a resposta a problemas do país por causa do governo minoritário do PS que se submeteu a essas imposições. E a terceira conclusão que tiramos daqui é que se queremos mais longe, e o tempo que vivemos é mesmo um tempo para avançar, não é para ficar parado, sem resolver os problemas do país, sem responder às necessidades do povo e dos trabalhadores, mas também não é um tempo para andar para trás, para os anos da governação PSD-CDS. Este é um tempo de avançar. E se queremos avançar, então temos de enfrentar as imposições que não têm permitido que o país avance, nomeadamente as imposições vindas da União Europeia e de quem manda na União Europeia, que impedem uma resposta mais completa aos problemas do país. Também no Parlamento Europeu, nestes últimos anos, os deputados eleitos pela CDU mostraram um trabalho que não teme comparações com nenhuma outra força política. Pelo contrário, se compararem o nosso trabalho com aquele que outros desenvolveram, chegarão à conclusão que os 3 deputados eleitos pela CDU fizeram mais em defesa dos interesses do povo e do país que todos os outros juntos, que não só não ajudaram muitas vezes, como pelo contrário, desajudaram porque aceitaram decisões que lá foram tomadas que se revelaram prejudiciais para os interesses do nosso país. Quando foi preciso defender a agricultura nacional, defender o mundo rural, defender o combate às assimetrias regionais e a mobilização de mais fundos para poder fazer os investimentos que permitam combater essas assimetrias, foram os deputados da CDU que lá tiveram a fazer propostas de alteração, a regulamentos, a diretivas, a fazer relatórios e pareceres para podermos avançar também em todas estas áreas. Os outros, PS, PSD e CDS, com os lugares que ocuparam no Parlamento Europeu, estiveram a dizer que sim a uma política agrícola comum da União Europeia que varreu do mapa em 20 anos 500 mil hectares de superfície agrícola útil no nosso país, que levou a que fechassem portas 300 mil explorações agrícolas neste país, que levou a que tenhamos hoje um déficit agroalimentar de 3 mil milhões de euros por ano, tal é a nossa dependência face ao exterior. Quando foi preciso defender outros setores produtivos nacionais, defender a indústria nacional, defender as pescas nacionais, lá tiveram os deputados da CDU a fazer propostas, a regulamentos, a diretivas, a fazer o que era preciso para mobilizar os meios que pudessem ajudar ao desenvolvimento da nossa indústria, das nossas pescas, da nossa agricultura, à capacidade do país criar riqueza e, criando riqueza, distribuir de uma forma justa essa riqueza, criar emprego com direitos. E enquanto os deputados da CDU faziam tudo isto, estavam lá outros, do PS, do PSD e do CDS, que na hora em que eram votadas decisões, como acordos comerciais que prejudicaram a nossa indústria. E estamos aqui numa zona onde setores industriais como os têxteis e as confecções têm uma importância grande e foram muito prejudicados por acordos que aqueles partidos permitiram que fossem aprovados no Parlamento Europeu, abrindo a uma concorrência destruidora setores da nossa indústria. Quando foi preciso defender os interesses nacionais, esses deputados, apesar de terem sido eleitos pelos portugueses, preferiram submeter-se às decisões e às imposições de quem manda na União Europeia. É por isso que hoje, quando o Primeiro-Ministro vem dizer que o PS é o partido que melhor defende a União Europeia em Portugal, e o PSD e o CDS vêm logo fazer uma guerra com o PS a dizer não, quem defende mais a União Europeia em Portugal somos nós.
Ora, o que nós dizemos, aquilo que a CDU diz é que não faz falta quem defenda cá a União Europeia, o que faz falta é quem defenda no Parlamento Europeu o nosso país e o nosso povo, quem defenda os interesses nacionais, os interesses dos trabalhadores e do povo português. Foi isso que os deputados eleitos pela CDU no Parlamento Europeu fizeram nestes últimos anos. E é por isso que o trabalho que lá andámos a fazer não teme comparações. Até dizemos, comparem. Comparem aquilo que os vários partidos lá andaram a fazer. Se o fizerem, chegarão a essa conclusão que 3 deputados da CDU fizeram tantas vezes mais do que os outros 18. E tanto que nos ajudaria se em vez de 3 pudessem ser mais. E nada perderíamos se os outros, em vez dos 6, 7 ou 8 que lá têm, tivessem um bocadinho menos. O que faz falta são mais deputados da CDU para defender no Parlamento Europeu os interesses do nosso país e para dar mais força cá à luta que travamos todos os dias para podermos avançar na resposta aos problemas do país e na melhoria das condições de vida do nosso povo. Cada voto que a CDU tiver nestas eleições é um voto que vai dar força à luta dos trabalhadores, à luta das populações, por mais e melhores direitos, por mais emprego, por um emprego com direitos, por melhores salários, à luta das populações também em defesa dos serviços públicos, da saúde, da educação, da segurança social, dos transportes, contra o encerramento de serviços públicos, sobretudo nas regiões do interior, como está a acontecer com os Correios, que desde que foram privatizados, deixaram mais de 40 concelhos deste país sem uma única estação de Correios. Pois a decisão de privatização teve responsáveis. Foram o PS, o PSD e o CDS. Foi a CDU quem se bateu contra essa privatização e quem já propôs no Parlamento Europeu que essa empresa, como outras, voltassem ao controle público e tivessem a funcionar a favor dos interesses do país, para servir as populações e não para servir os acionistas que agora são donos dessas empresas, para lhes encher os bolsos de lucros com aquilo que nós pagamos pelos serviços que essas empresas nos prestam. Em todas estas áreas é necessário avançar. Avançar num sentido favorável aos interesses dos trabalhadores e do povo. Mas para avançarmos precisamos de ter mais força na CDU. E está nas mãos de cada um decidir. De cada um daqueles que nos ouvem neste momento e dos outros que não nos ouvem, mas aos quais vamos fazer chegar esta mensagem. Está nas mãos de cada um decidir. Ou querem usar o seu voto para dar força àqueles que têm, no Parlamento Europeu, têm aceitado todas as decisões prejudiciais ao interesse do país, aos que têm dito sim a tudo aquilo que dizem os que mandam na União Europeia, ou se dão mais força àqueles que lá estão no Parlamento Europeu e aqui no país, firmes a defender os interesses de quem trabalha, dos trabalhadores ou de quem trabalhou uma vida inteira, os interesses do nosso povo e do nosso país. Se sairmos destas eleições com uma CDU reforçada, então teremos melhores condições para levar por diante essa luta para o país avançar. Nós cá estaremos no dia seguinte às eleições com a força que tivermos, independentemente do resultado que sair dessas eleições, porque as forças que compõem a CDU, o PCP, os Verdes não andam aqui apenas para quando há eleições, mas também sabemos, porque a experiência nos diz isso, que quando a CDU cresce nas eleições, e estes anos últimos demonstraram-nos isso, temos melhores condições para avançar. A vida das pessoas melhora. Quando a CDU perde força nas eleições, também perdemos força para nos defendermos dos ataques que fazem aos nossos direitos e também perdemos força para defender serviços públicos como a saúde, a educação, a segurança social, para defender o emprego com direitos. Por isso, vamos a esta batalha com as forças que temos, que não são poucas, têm que ser bem utilizadas. Nós não andamos como outros sempre com as televisões atrás de nós, não estão aqui hoje, se calhar andam atrás de outros candidatos, mas também sabemos que temos armas que outros não têm, temos esta força, esta energia, esta determinação que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida das pessoas para melhor, que andam na política não para ter benefícios para si e para os seus, mas para transformar a vida de todos, para transformar essa vida para melhor e para transformar o país que vivemos também num país mais livre, mais soberano e mais desenvolvido.
queridos camaradas e amigos, ao trabalho, vamos trabalhar para termos um grande resultado na CDU.